Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de vídeos Liderança na Prática. Hoje nós vamos aprender sobre como converter planos em ações e quais são os fatores cruciais para que a gente tenha assertividade e seja um líder eficaz. Só que antes, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar esse vídeo, fazer com que ele se espalhe pela plataforma e ela entenda que ele é relevante. Sobre tomada de decisão, muitas vezes nos vemos em dilemas. Ficamos na dúvida do que fazer. Só que no fundo, nós sabemos o que fazer. Só que o que precisa ser feito é algo complexo, difícil, que exige conversas difíceis, exposição a risco, e tudo isso nos causa medo, insegurança, mudanças, o inesperado pode acontecer. Então, sempre quando tu tiver dúvida, se sentir encurralado por uma situação, tenha certeza que é um convite para algo difícil. Não podemos fugir, precisamos nos empoderar diante das nossas competências, dos nossos pontos fortes e conseguir arriscar mais para ampliar o nosso repertório de conhecimento tácito. Não quer dizer que agora a gente vai ser inconsequente e ignorar as dificuldades e ignorar a complexidade. Não é sobre isso. É sobre arriscar mais, ter mais coragem e mais autoconfiança para não fugir de situações difíceis. Eu tenho mentorados que me procuram e eles falam: nossa, tô com uma dúvida cruel, não sei o que fazer com determinada situação. E quando a gente vai avaliar, ele sabe exatamente o que precisa, mas o que precisa é tão difícil e tão complexo que ele está pensando logo em outras alternativas que talvez só seja uma medida paliativa ou que seja um problema que vai voltar de novo e vai revisitar. Quantas vezes os problemas nos revisitam porque não tomamos aquela decisão difícil que precisava naquela hora? Muitas vezes o líder se sente solitário nos processos de tomada de decisão. Existe aquela crença de que o líder precisa saber tudo, de que como ele é o centro da equipe, ele que tem as principais referências. Afinal, o líder é que dá a direção e que alinha as pessoas. Se cria uma expectativa, às vezes pesada, de que o líder tem conhecimento de tudo e que tem segurança de tudo, e por isso ele deve ser o principal tomador de decisão. Inclusive, o próprio líder acredita nisso. Sempre vai ser um processo solitário de tomada de decisão, mas assim como a equipe enxerga o líder como arrimo, o líder também deve enxergar a sua equipe como arrimo. Nos artigos de Harvard, os especialistas sempre falam que é muito importante que o líder tenha os seus aconselhadores. Os profissionais que são mais detalhistas, planejadores, que eles não funcionam tão bem como tomadores de decisão, mas são ótimos aconselhadores. Eles não têm aquela agilidade porque são perfis mais pensantes, mais introspectivos e que servem como aconselhadores da alta gestão. E é muito importante que o líder busque essas figuras dentro da sua própria empresa ou dentro da sua equipe para que ele consiga trocar ideias, conversar, estabelecer diálogos e possa, através de um clima colaborativo, tomar decisões em conjunto ou trocar ideias para que não fique um fardo tão pesado. Para que se tenha ordem nas ações, sempre deve estar bem definido quem são os donos dessas ações. É muito importante que haja essa responsabilização. Quando falamos sobre empoderamento de equipe, estamos falando também de autonomia, delegação e responsabilização. Muitas vezes as ações ficam nas costas do líder. E se o líder ele não consegue delegar, ele centraliza, microgerencia, ele acaba criando uma equipe dependente. Então todas as ações ficam centralizadas nele. Mesmo que esteja lá no plano de ação o nome de determinado profissional, ele começa a levar no colo alguns liderados porque ele tem medo de dar autonomia para que aquele profissional consiga fazer a sua atividade sozinho. Ele não entende a importância de acompanhar
e a importância desse processo ser de desenvolvimento e aprendizado. Então é importante que se descentralize essa figura de que o líder é o centro do mundo. O líder, ele dá a direção e alinha as pessoas, mas todos têm as suas responsabilidades. Isso é muito importante quando se fala em conversão de ações. O líder, ele não vai conseguir dar conta de tudo que precisa ser feito. Por isso, ele precisa de uma grande rede de apoio, que é a sua equipe, que vai executar as ações necessárias e ele vai acompanhar como um grande maestro. Essa é a ideia da liderança. Além disso, tem detalhes que parecem ser tão óbvios, né? Quando se toma uma decisão, todos devem ser comunicados, todos que estão envolvidos naquele contexto. Não é sair falando para a empresa inteira, mas as pessoas que estão envolvidas de forma indireta e direta nesse contexto dessa tomada de decisão. O líder, ele precisa se certificar de que as pessoas que estão envolvidas estão de acordo com essa decisão, se há um alinhamento de expectativas, para que todos tenham um entendimento e uma comunicação fluida a respeito do que precisa ser feito. E é aí que moram os problemas na hora de converter planos em ações, a falta de comunicação. As áreas não entendem os fatores importantes para essa conversão. As pessoas nem todas estão informadas do que é importante, do que é necessário. Então, acaba que cada um faz a sua atividade sem conhecimento de questões cruciais e é aí que moram os problemas. A comunicação, ela é fundamental e é um grande causador de problemas quando se trata de ações. A empresa é um grande organismo vivo e precisa ter essa troca constante com os superiores, com os pares, com as áreas que se afetam. Lembra a respeito do pensamento sistêmico? Não é apenas olhar como um todo, mas agir como um todo, em conjunto. Não só compartilhando ideias, mas compartilhando ações, onde cada um entende o impacto da sua ação em relação ao outro. Parte desse princípio de pensamento para que se entenda a importância dessa comunicação. E uma questão importante na tomada de decisões é a revisão dessas decisões que foram tomadas, avaliando o impacto delas, as particularidades, as lições aprendidas, o que deu errado. Eu noto que, por experiência prática, muitas vezes quando a gente revisita essas tomadas de decisão, existe um grande tabu, porque parece que se houve algum erro e a decisão não foi a melhor, parece que é uma sentença de algo, ou de incompetência, ou de que nada não foi bem planejado. É aquele medo do erro, sabe? Não se consegue ter um significado adequado do fato de errar. Não se enxerga a tomada de decisão também como um processo de aprendizado. Eu vejo, inclusive, um grande reflexo na maturidade das equipes. As equipes têm dificuldade de decidir, porque quando acontece a revisão da tomada de decisões, é um grande apontamento de erros e de culpados. Os erros não são vistos de forma saudável, entende? Não tem o que chamamos de segurança psicológica, onde a gente pode conflitar, pode errar, pode ter as nossas vulnerabilidades ali sem ter um grande impacto que vai custar o nosso emprego ou a percepção da nossa competência. Então, eu vejo que quando o líder ele consegue lidar com esses questionamentos de forma madura e ele revisa suas decisões junto com a equipe, se cria um ambiente de maior confiança para que, de fato, enxerguem esse processo de tomada de decisão como um grande aprendizado. E que, ao fazer a revisão, se aprende em dobro, porque se olha, poderíamos ter feito isso, por que não decidiu no passado, quais foram as lições aprendidas dessa tomada de decisão, o que faltou de recurso, de dados, de histórico, né? O que faltou de informação para que se pudesse ter uma decisão mais acertada. Eu acredito que é um grande repertório que essa revisão nos traz
para que a gente vá amadurecendo com os nossos próprios erros e dificuldades e consiga ter mais assertividade ao longo do tempo. Então, o quanto que é importante, né, a forma como a gente encara tudo que vai acontecendo dentro de uma organização. Será que a gente olha isso de forma otimista, tentando entender as lições aprendidas? Ou a gente olha ainda para as tomadas de decisão com um olhar de julgamento, com um olhar duro sobre isso? E também isso reflete muito na questão da própria inteligência emocional. Como que a gente vê as situações, né? O quanto que isso nos desestabiliza e reflete no comportamento, inclusive a capacidade da equipe de se expor a risco, de inovar, de trocar mais ideias, porque se cria muitos tabus em cima das tomadas de decisão, das ações que foram decididas a serem tomadas, porque se deu errado é uma condenação. Então, isso prejudica muito a conversão de planos em ação, porque a insegurança predomina e todo mundo vai querer se defender, então ninguém vai se expor a risco. Logo, é uma empresa, uma organização que não aprende, logo são profissionais que não aprendem. Outra coisa muito importante que eu pude observar, o quanto que ainda existe aquele formato hierárquico de que só altos executivos têm o poder de tomada de decisão. Então, isso acaba ficando bastante engessado num processo de converter em ação, porque a equipe não tem autonomia. Existe um grande microgerenciamento porque se acredita que só altos cargos podem se expor a riscos e tomar decisões. A gente precisa responsabilizar e dar, não é dar permissão, porque isso chega a soar meio estranho assim na minha cabeça, sabe? Mas a gente precisa ensinar as equipes e as pessoas que compõem a organização a tomarem decisões, desenvolvendo autorresponsabilidade. Dessa forma, a gente tem uma organização que aprende agindo, se expondo, experimentando, criando o seu próprio repertório de experiências. Então, o quanto que é importante descentralizar essa tomada de decisões, empoderar para que a equipe também tenha capacidade, coragem e autoconfiança para ter essa liberdade de tomar decisões que são necessárias. E isso tudo vai demandar diálogos, compartilhamento de ideias, pensar sobre os projetos em conjunto, um verdadeiro trabalho em equipe. Muitas vezes os executivos super sobrecarregados porque todas as decisões importantes estão centralizadas neles. E dessa forma, não se consegue ter uma produtividade sobre alcance dos objetivos, as pessoas ficam sobrecarregadas, cada vez mais a equipe fica dependente, não desenvolve maturidade, o fluxo de informações ele acaba ficando privilegiado para os próprios executivos, então logo as pessoas ficam muito isoladas na sua área, na sua atividade, não há um compartilhamento, uma troca. Então, o quanto que é importante a gente pensar muito sobre isso, né? O quanto que está sendo centralizadas essas decisões. E fica uma pergunta para quem é líder. Tu consegue dar autonomia para que a tua equipe também tome decisões importantes? Tu consegue preparar a tua equipe desenvolvendo maturidade em cada um dos liderados para que sejam capazes de tomar decisões? Será que tu, como líder, foca em desenvolver essa autorresponsabilidade e essa independência da tua equipe para que tome decisões? Quando falamos em plano de ação onde cada um tem que ser dono dessas ações, será que a tua equipe ela tem a autonomia necessária para conseguir tomar decisões e aprender com o reflexo dessa tomada de decisões? Então, isso é muito importante que a gente reflita, porque a sobrecarga, os problemas que se repetem, tudo isso é gerado muitas vezes por essa centralização. Então, fica como reflexão para que a gente consiga de fato ter mais assertividade. E como que o líder vai ensinar a sua equipe e também ele mesmo aprender a tomar decisões de forma mais tranquila e mais independente? Existem várias ferramentas que eu vou citar, são 4 que eu vou citar, mas acima de tudo,
Quando falamos de pensamento sistêmico, onde a gente cria essa autonomia, onde a gente ensina a equipe a pensar de forma crítica, de forma sistêmica, através de perguntas, através do desenvolvimento da autorresponsabilidade. Tudo isso vai fazendo com que a equipe se sinta mais encorajada de tomar decisões. Também trabalhar à base de fatos e dados. É muito importante que se crie essa cultura de ter indicadores de desempenho, de ter dados claros, de valorizar esses controles, né, documentais, esses dados que são tão valiosos, onde a gente, através da análise desses dados, desenvolve o pensamento crítico. E precisam ser dados que, na hora de uma reunião de indicadores, não seja algo acusador. Ah, porque esse dado aqui deu isso, era para ter dado a meta e não deu a meta. Então se cria uma discussão sobre aquilo que não se cumpriu. Então não se fala sobre causa raiz, não se fala sobre o todo, se fala apenas de culpados e de pessoas e não em fatos. Então a tomada de decisão, ela parte de um princípio de saber pensar, de aprender a pensar. E existem várias ferramentas que podem nos ajudar. A primeira delas, que foi já que eu falei, indicadores de desempenho. Depois, a matriz de tomada de decisão, a matriz de Eisenhower, que eu acredito que muitas pessoas conhecem, que te ensina a entender o que é prioridade, o que não é prioridade. E depois a análise de Pareto, né? Quem nunca viu isso na escola ou na faculdade? Essas ferramentas vão te ajudar a conduzir o teu pensamento para que tu não fique contaminado por crenças, por vícios, por medos e por inseguranças. Então ela te direciona para um pensamento crítico. O processo de tomada de decisão requer que a gente avalie dois fatores importantes, que é a previsão e o julgamento. Qual que é o impacto da minha decisão diante de todo o contexto, a médio e a longo prazo? O que pode acontecer? Quais são as restrições, os pontos positivos e os pontos negativos? Qual é o reflexo disso? Será que a gente ensaia isso na nossa cabeça? Será que a gente consegue projetar uma visão de futuro? E é aí que eu acredito que a gente consegue se fortalecer com compartilhamento de ideias, porque outras pessoas podem pensar e ter pressupostos conforme seus modelos mentais. Então a gente utiliza os modelos mentais como uma ferramenta favorável para essa troca, para começar a fazer previsões a respeito dessa tomada de decisão através de um grande diálogo rico de conhecimento, pontos de vista, pressupostos, generalizações que podem acrescentar, que podem fazer com que a gente tenha um pensamento ainda mais crítico, não para polemizar. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Todo esse compartilhamento tem que ser para agregar e não para dissipar, para fazer com que a discussão vá para outro rumo, ou polemizar, ou causar mais problema, ou ser fonte de conflito. A gente tem que sempre direcionar para o foco da questão. E depois, o julgamento. Como que julgamos as nossas decisões? Será que tem viés nessas decisões? Será que tem medos? Tem receios? Fugas? Será que nessas decisões a gente muitas vezes não coloca muitas crenças dentro delas e isso contamina? Será que a gente tem esse pensamento crítico? Quando nós compartilhamos as nossas decisões ou colocamos as decisões a serem tomadas na mesa, a gente coloca para análise também tudo que está ali na nossa decisão: crenças, pressupostos, julgamentos. E as pessoas também vão analisar de forma crítica. Será que isso me incomoda? Um líder que ele não pode ser questionado, que ninguém pode dar uma contrapartida, ele pode cometer vários erros por conta disso. Então, líder, se tu que está me ouvindo e tem medo desse julgamento, dessas contrariedades, revise, porque isso pode te levar a muitos erros, que é muito pior do que ser contrariado, entende? E como que a gente lida com previsão e julgamento? Eu vou dar 3 dicas que eu anotei aqui para ti. A primeira delas, tenha menos certeza. O prêmio Nobel de Psicologia, Daniel Kahneman,
Ele é o autor do livro Rápido, Devagar e Ruídos. Eu recomendo muito essa leitura porque expande muito a nossa forma de pensar e nos traz clareza sobre determinados comportamentos. Ele diz que as pessoas que têm muita certeza, que têm muita autoconfiança, justamente por ter uma grande expertise no assunto, uma grande experiência, um grande conhecimento e tem aquela certeza absoluta, são as que têm maior probabilidade de errar, porque a certeza faz com que tu não escute outras opiniões, com que tu não procure outras fontes, com que tu não pense em outras coisas que pode dar errado. Teu julgamento ele fica contaminado pela tua certeza, né, pela tua expertise que tu tá ali já há anos estudando. Então a tua autoconfiança pode também te atrapalhar. Ter menos certeza te abre mais para ser mais receptivo a novas ideias, novas argumentações e pontos de vista. E depois, a gente, em relação à previsão, se perguntar quantas vezes isso acontece, o quanto que isso é recorrente. Eu sei que pode parecer óbvio, mas a maioria das pessoas não se faz essa pergunta. A maioria das pessoas chega um acontecimento ou uma situação que precisa tomar uma decisão. Será que a gente pensa se isso é a segunda vez que eu tenho que decidir? Será que a gente pensa assim, nossa, mas de novo isso? Será que muitas vezes no piloto automático a gente não apaga incêndio em cima de incêndio e procura não destrinchar mais aquele acontecimento para que eu tome uma decisão mais a longo prazo que não seja paliativa? Quantas decisões paliativas eu já tomei? E eu estava consciente de que era uma decisão paliativa? Outro ponto importante, avaliar estatísticas. Será que isso que eu vou tomar de decisão sempre dá certo? Qual é a probabilidade disso dar errado? Outras pessoas fizeram? Lembra daquele elemento de maturidade sobre referências? Quais são as referências que eu tenho a respeito desse assunto para que eu consiga tomar a melhor decisão? Seja referências na literatura, seja referências de experiências, do que for. É muito importante a gente considerar outras fontes para começar a observar a frequência disso, de assertividade, de êxito, olhar para o passado, revisitar, revisar as ações que já foram tomadas para que a gente vá tendo dados histórico para essa tomada de decisão. Outro aspecto importante que a gente precisa observar é sobre vieses cognitivos, principalmente quando se trata de tomada de decisões. Um deles, e eu acredito que eu já caí em várias ciladas por conta disso, é o viés de confirmação. Já reparou que quando a gente tem uma dúvida, a gente tem a tendência a buscar informações que comprovem a nossa teoria para que a gente se sinta mais seguro em relação ao que a gente está pensando? E esse viés de confirmação, muitas vezes, a gente tem e busca com pessoas que pensam parecido com a gente, ou que têm a mesma formação, ou que tem a mesma linha de pensamento. Nós sempre buscamos, temos essa tendência de buscar confirmação para que a gente se sinta mais seguro. E isso é um grande perigo. E se desvinculando dessa necessidade é muito importante para que a gente tenha riqueza de informações. Ter consciência desse viés faz com que a gente comece a procurar ideias mais disruptivas, pensamentos contrários, para que a gente desenvolva pensamento crítico através dessa contrariedade daquilo que a gente está buscando de confirmação. Outra cilada também é quando toda a equipe concorda, toda a equipe ela diz ok, eu acho que esse é o caminho, e o líder não questiona, o líder simplesmente vai pelo aquele grupo que disse ok. Isso é muito perigoso porque quando a gente convive durante muito tempo com uma equipe, a gente tende a pensar igual, o nosso julgamento também fica contaminado. Por isso que conversar com outras áreas, com pessoas diferentes, vai nos ajudar a não cair nesse viés. Além disso, nós tendemos a aceitar opiniões de pessoas que são mais agradáveis, que têm mais simpatia, que a gente tem um vínculo ou que tem um apreço, um afeto por essa pessoa. E isso pode também nos contaminar na nossa decisão.
aquela pessoa que vem trocar uma ideia, a gente se sente acolhido, então aquele acolhimento faz com que a gente concorde. Então, muitas vezes, a gente acaba caindo nesse viés e cometendo erros. E isso que eu te falo não é para que tu crie neuroses e sempre pensar, nossa, que viés agora que tá passando na minha cabeça? Eu tenho que estudar vieses cognitivos agora para ter clareza. É bem importante que o líder tenha conhecimento desse viés e também tenha conhecimento de diversidade cultural, que tenha conhecimento de coisas diferentes, de formas de pensar diferente, para que ele não fique viciado nas suas crenças, que ele não fique viciado nos seus vieses. É importante que essa diversidade de opiniões, de formas de pensar, de formas de se comportar em agir, sejam levados para debate, diálogo, uma construção de uma mentalidade mais diversa. E através disso que a gente consegue uma tomada de decisão mais assertiva, diferente e inovadora. Quanto que às vezes o líder busca confirmação para se sentir seguro e assim ele se auto-sabota. Ou ele busca semelhantes para que concordem com ele, ou pessoas agradáveis. E a gente escuta muito no meio corporativo, né? Quem puxa o saco para conseguir sempre a aceitação do chefe. Será que não tem viés nesse processo também de puxar o saco? Então, o líder ele precisa ficar sempre atento a esses julgamentos que podem contaminar a sua tomada de decisão. Por isso que muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão rápida, ciente de que às vezes não vai dar certo e às vezes no nosso feeling, baseado em nosso repertório, né, a nossa intuição que muitas vezes nada mais é do que o acesso a todo esse repertório que o nosso cérebro tem. Então a gente acaba no feeling fazendo algo porque a gente já teve experiência disso. Então, eu acredito que para a tomada de decisão, o segredo de tudo é estar aberto ao novo, é estar aberto ao pensamento crítico, complexo, estar aberto a novas ideias, exercitar cada vez mais o compartilhamento, o diálogo, procurar entender novas formas de ver, né? E quando se fala de diversidade dentro das empresas, eu apoio muito isso e eu acredito que seja um fator crucial para a inovação, para a melhor tomada de decisão, porque cabeças que pensam diferente, pessoas diferentes e de culturas diferentes agregam um vasto conhecimento. Eles conseguem promover uma sinergia, uma união de talentos incrível para uma tomada de decisão mais assertiva. E o líder precisa estar aberto a isso, ter a sua capacidade de análise mais adaptável, mais receptiva. Eu acredito que para isso funcionar também tem que ter o elemento da humildade, de se colocar como aprendiz, estar receptivo ao novo, ao diferente, ao que pode te contrariar, ao que pode desconstruir opiniões. Tudo isso é muito rico para uma tomada de decisões. E por último, depois da gente ter o cuidado de tomar boas decisões, investir em comunicação, por fim, assumir as responsabilidades. Sempre que tomarmos uma decisão, precisamos estar cientes do reflexo disso no nosso cotidiano, nos processos, no alcance dos objetivos. Então, é muito importante que o líder assuma as suas responsabilidades, que não tenha medo ou vergonha de muitas vezes colocar na mesa um erro que foi cometido, uma decisão que não foi tomada, uma comunicação que foi deixada de lado, ter que refazer rotas, refazer planos, revisitar decisões. Isso não pode ser motivo de vergonha, mas deve ser visto como uma revisão, uma curva de aprendizado, um processo de desenvolvimento de maturidade. Quando o líder ele é referência de assumir responsabilidades e de falar abertamente, de forma transparente sobre tudo, principalmente sobre as suas responsabilidades, estimulamos também a equipe a assumir as suas responsabilidades. Dessa forma, ela também amadurece.
e se cria um ambiente mais seguro de sinergia e conexão para que todos aprendam nesse processo de converter planos em ações. E tudo isso parte de uma mentalidade de buscar sempre oportunidades e não focar em problemas, em erros, em culpados. Isso tudo nos sabota, nos atrasa, faz com que a gente tenha um grande dispêndio de energia porque a gente está focando no problema e não na oportunidade. A gente foca no que o passado deu errado, do plano que não funcionou. Quantas vezes a gente já perdeu tempo debatendo de coisas que não iriam levar a nada? Então, muitas vezes as reuniões, elas não são produtivas por conta disso. E falando em reuniões, o próximo episódio será sobre reuniões. Quais são os modelos atuais de reunião? O que funciona? Como que a gente consegue conduzir boas reuniões e fazer com que elas sejam de fato produtivas e não exaustivas? Então, eu te espero até o próximo episódio. Até lá!